eu queria rodar um VT que vai fazer uma retrospectiva do que está acontecendo nos casos das joias das Arábias, uma matéria que foi revelada pelo André, enfim, isso está ganhando uma discussão muito grande, principalmente com as provas que a Polícia Federal está coletando. Paty, roda para a gente, por favor. Em março deste ano, os jornalistas André Borges e Adriana Fernandes revelaram o caso das joias do ex-presidente Bolsonaro em diversas matérias de peso no jornal O Estado de São Paulo. Apesar das negativas dos envolvidos, dos ataques à imprensa, essa foi a ponta do iceberg que levou a uma investigação aprofundada da Polícia Federal em relação não só ao ex-presidente, como também a Michele Bolsonaro e até o pai de Mauro Cid, que sim, deixou como prova seu reflexo em uma foto mais do que comprometedora. Hoje, no mês de agosto, estamos diante de um caso com excesso de provas, atuação amadora e que pode levar à prisão de Jair Bolsonaro. André, tudo que a gente tem visto hoje sobre o desenrolar desse caso das joias foi revelado por você e pela jornalista Adriana. Conta um pouco para a gente como esse caso começou. Bom, a gente publica a primeira reportagem sobre o caso das joias no dia, na verdade na tarde, né? Foi na internet que o primeiro material saiu, na tarde do dia 3 de março. Foi uma apuração ali que levou mais ou menos, Mara, 2 meses para levantar todos os dados. E naquele momento a gente não tinha, claro, a dimensão do que viria a acontecer. Parte do que aconteceu a gente está vendo agora com as investigações da PF, essas maracutaias todas, tentativas de recomprar joia e etc., se deram depois do caso vir à tona, nas reportagens, né? Mas foi ali um período que, quando a gente estava apurando com aquilo que a gente já tinha em mãos, a gente até teve algum momento que duvidou da história, de tão mirabolante, de tão maluca, de um presidente ainda em poder deslocar um avião para um aeroporto no último dia de governo para retirar um jogo de joias repleto de diamantes das Arábias e pegar esse avião e zarpar do Brasil para os Estados Unidos, né? É curioso, a gente teve, eu e a Adriana Fernandes, minha parceira querida, a quem mando um beijo, parceira de sempre. Eu lembro da gente conversando, a gente teve essa informação antes de tê-la confirmado, as coisas não vieram de forma simultânea. E quando a gente conseguiu esse relato, olha, isso aconteceu, para depois a gente montar o quebra-cabeças de tudo que de fato aconteceu e foi divulgado nas páginas e nos sites do jornal Estadão, a gente não acreditava. Teve um momento que a gente quase falou, não, isso daí deve ter muita invencionice no meio, então aí na dificuldade de fazer a apuração, falou, não dá, isso é invencionice, tal. Teve esse momento, né? No entanto, a gente sabia que algo tinha acontecido e existia. Quando a história foi chegando próximo, ali depois de 2 meses de buscas e contatos com fontes, foi assim que se deu esse trabalho. Esse não foi um trabalho que se deu no modelo digamos, de detalhamento muito profundo de milhares de dados ou informações. Foi um modelo mais calcado no que o Couto é nosso professor aqui, que é um jornalismo baseado em sigilo de fonte, em segurança com pessoas com quem você fala, em acesso a essas pessoas que colaboram com um pouquinho de informação aqui, você caminha um pouco mais, consegue um pouco mais de informação adiante, vai montando esse quebra-cabeça aos poucos, e quando você vai ver, você tem uma imagem formada do que seria o escândalo. A gente contou o caso dos diamantes apreendidos em Guarulhos, do segundo kit de joias que ficou guardado 1 ano praticamente dentro do gabinete do o ex-ministro, né, de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Contamos do 3º pacote que foi recebido no Palácio da Alvorada em mãos pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como você disse, é uma abundância gigantesca de provas de atos enquadrados criminalmente antes, né, quer dizer, do que a gente relata do que aconteceu enquanto o presidente estava em exercício, e depois, quando ele já não estava, e quando, que é o que agora está se revelando, que foi essa repercussão dos casos e que está trazendo, né, os desdobramentos que a Polícia Federal está detalhando agora, deixando todo mundo escandalizado. Couto,
esse inquérito da Polícia Federal mostra... primeiro, parabéns, né, para o André, porque é bonito ver um trabalho jornalístico bem feito, né? É uma coisa assim que é incrível. Deixa a gente... enfim, jornalistas gostam de ver trabalhos jornalísticos bem feitos e puxa, é um caso importantíssimo para o país, enfim. Agora, oi? Ele é Adriana, claro. O que impressiona, a gente lendo o inquérito, como disse o André, assim, o amadorismo, não se preocuparam. Tem os casos que apaga a mensagem, enfim, mas deixa a mensagem, enfim, isso porque não, enfim, não tinha nenhum, ou é certeza de impunidade, é porque é tosco, não queria usar essa palavra, mas ou é porque é amador mesmo, ou é porque não tinha certeza da impunidade? Para mim, André, uma coisa que é questão da impunidade, sim, Mara, mas é mais do que isso, é a certeza que eles tinham que eles iam ganhar a eleição. Que convenceram o Bolsonaro que fazendo aquela bandalheira toda, com caixa econômica, empréstimos, tudo, ele ia comprar votos e ia ser reeleito. Né? E aí eles deram mole, né? Facilitaram as coisas para a polícia. Nunca foi tão fácil a polícia investigar. Eu queria saber do André duas coisas. Primeiro, você sofreu algum tipo de pressão do governo, ou de gente ligada ao governo, depois de publicar essas matérias? E uma coisa que ninguém entendeu, por que você saiu do jornal, foi demitido logo depois da publicação da principal reportagem do ano na imprensa? Legal, coach. Bom, sobre pressão, não recebi pressão, nem do governo Bolsonaro, nem do governo atual, do governo Lula. Foi uma apuração que foi feita muito com fontes que a gente chama vulgarmente, né, de segundo escalão, como é tratado, né? Aquilo que está abaixo de um ministro, né, e tal. Então, são funcionários de Estado, que aqui vai meu parabéns para eles também, gente muito séria que segurou a onda, segurou o rojão, aí sim da pressão política que tiveram pra caramba, para poder liberar joias, de jeito completamente irregular, negaram, seguraram ali a bronca e cumpriram a lei. Esse pessoal é seríssimo e tal. Então, a eles, os meus parabéns, que são os verdadeiros aí, heróis dessa história toda. Eu acho que não tive. Eu acho que essa história ela tem um elemento diferente de outros. Ela é muito clara, ela é muito facilmente compreendida, ela tem provas, como a Mara comentou, está sobrando provas de tudo quanto é tipo de irregularidade. Então, fica difícil, né? É aquela coisa, vamos começar a falar do caso Celso Daniel, né? Que é o pessoal que costuma fazer das redes sociais, é meio inegável, é meio constrangedor. Eu vou lembrar, a CNT fez uma pesquisa de percepção de presidentes. O que o povo pensa de Bolsonaro, de Lula? Faz alguns meses, uns 3 meses isso, e perguntou, a gente tinha um mês que tinha revelado o caso da Joyce, perguntou para a população, inclusive, que votava em Bolsonaro, o que eles achavam, se ele era culpado ou não. A maioria esmagadora, ele é culpado. Então, assim, do eleitor bolsonarista. Então, eu acho que isso inibiu aquela pleura, aquela raiva, né, de se manifestar e pressionar. Ele próprio deixou de falar, como ele repetia quase todo dia, o Cajuru deve ter ouvido isso muitas vezes, que ele falava assim, vocês podem me chamar de tudo, menos de ladrão. Ele não repetiu mais isso, ele não pode mais falar isso. Não. E sobre o jornal, só para comentar, são decisões de empresa, né, Couto? A gente passou por muita redação, conhece redação, sabe como é que funciona. Eu recebi uma informação num dia e me surpreendi também. Eu tenho que ser sincero, sou sincero ao meu ofício, ao meu trabalho, ao que eu levo com seriedade na minha vida e continuo levando, graças a Deus, enfim, sigo o meu caminho aí. Tem muito trabalho para ser feito em bastante lugar. Aqui o My News, uma casa muito bacana para estar trabalhando. Então, assim, eu recebi um comunicado, olha, vamos fazer mudanças internas aqui dentro, há uma mudança de prioridades, de quem vai se encaixar em quê, e gostamos... Tipo Jovem Pan.
Aquela clássica, né? Adoramos o teu trabalho, você não vai ter dificuldade em achar uma nova casa. Eu falei, valeu, galera, obrigado. Peguei o meu banquinho e saí andando. Você fica meio assim. No dia seguinte. Raul Gil. Peguei o meu banquinho e saí de mansinho, mas o que eu tive depois disso foi uma repercussão maravilhosa. Eu te agradeço a pergunta por poder comentar isso, que é o reconhecimento de muitas casas muito legais. Tem um mercadão enorme de jornalismo aí funcionando e eu estou sentindo isso na pele. Isso está sendo muito bom. Oh, que boa notícia.